Bom dia, pessoal. Então, voltando ao assunto, né, contando de novo, novamente, a continuação de relato dos meus sonhos. Como eu disse, havia três criaturas, três raças de criaturas que fazem parte, assim, no futuro, daquele futuro do universo, né, que são os sírios, os anjos e Israel. Essas três raças, elas moravam uma distante da outra, né? E todas as três tinham uma forma de viajar no espaço. Você vê tanto que elas são evoluídas, assim como muitas outras criaturas que havia no universo. Mas as principais eram esses três raças, porque a forma que eles viajavam dentro do espaço facilitou a vida de quase todo o universo, né? São tecnologias que eles compartilhavam com o que eles conheciam. No espaço, enquanto eu viajava com o Criador, porque ele não para de construir, como eu sempre digo, ele nunca para. O máximo que ele fica é umas 2 horas, 3 horas, algumas assim, em cada planeta, porque a transformação que ele faz no corpo físico dele, vamos dizer assim, tipo ser uma metamorfose, sei lá como é que se fala, esse tipo de camuflagem, ela não dura muito tempo, né? A luz dele é muito intensa, então ele pode transformar em qualquer coisa, em qualquer criatura. Até o presente momento, todas as criaturas inteligentes que aceitaram o Criador no universo, elas que entendiam, que compreendiam por causa da inteligência que esse povo tinha, eles compartilhavam também, mas também, como se diz, eles eram recíprocos ao conhecimento, né? É como se trocasse as informações. A maior parte deles, o interesse sempre foi ver o que tinha além do planeta. Muitos foram por situações de emergência, como no universo todo começou a acontecer acidentes com os planetas explodindo, sistema solar inteiro colidindo um com o outro. Então, isso era preocupante, porque olhar para o espaço e ver que está acontecendo muitas coisas, muitas explosões, sistema solar sumindo, planeta sumindo, fez com que essas criaturas estudassem e aprendessem mais para poder dar um jeito de salvar todos, né? Para não acontecer no planeta deles. E isso não é só a exclusividade da Terra, que se no futuro acabar tudo, que eles sabem que vai acabar, tem um lugar para ir, né? Então essas criaturas, uma parte delas faziam isso. Enfim, nesse espaço que a gente conheceu essas três criaturas, aconteceram muitas coisas. E o maior foco deles eram os planetas que estavam sumindo, desaparecendo, e muitos deles iam em outros sistemas solares, muitas vezes no seu próprio sistema solar, ajudava a evolução de algumas criaturas, de forma direta e indireta. Algumas criaturas muito primitivas, eles não tinham contato com outras criaturas de outros universos, de outros planetas, por dois motivos. Primeiro, porque eles ainda não entendiam, então tem que ser parte por parte da evolução. É como aqui na Terra. Aqui na Terra, no futuro, que ainda não foi feita a Terra, ainda não foi feita os seres humanos ainda, não havia esse tipo de criatura ainda no espaço, né? No futuro, bem no futuro, quando eu vi os seres humanos, nós recebemos muita ajuda de muitas criaturas universais, digamos assim, de vários outros planetas, que vieram para a Terra ajudar na evolução. Mas todas as vezes que eles ajudavam, era de forma indireta, nunca direta. Primeiro porque você chega numa tribo de índio que nunca viu um ser humano, vamos dizer assim, não tem contato nenhum com o ser humano. Chega um helicóptero, desce lá, o que vocês acham que vai acontecer? Ou eles vão atacar ou eles vão se esconder, né? Não vão aceitar. Enfim, então depois de muita coisa que a gente viu, que o Criador nunca para de construir, você vê que o nosso universo ainda é imenso. Nessa época que eu conto essa história, não tinha nem um quarto do universo feito ainda, mas as criaturas evoluíram a partir dos gigantes, né? A partir dos, como se diz, das criaturas que ele colocou como guardião.
Esses guardiões era como se fosse Ciclope. Essa evolução que houve no universo veio dessas criaturas. Quando os Ciclopes começaram a morrer e foi ficando seus descendentes, eles foram diminuindo de tamanho, foi ganhando outra forma, conforme eles, como se diz, foi passando gerações, né? Foi havendo muitas mudanças. Depois que a gente anda uma boa parte desse universo que ele fazia, que já havia criaturas primitivas, eles sempre retornavam a um lugar que eu acho, não sei se eu já mencionei lá atrás, que é o povo da água. Tempos em tempos ele ia até o povo da água. A graça deles não era festa, é como se fosse sereia, gente, mas não é uma sereia, assim, digamos, com aparência humana também. Tá? Nenhuma dessas criaturas tem nada a ver com seres humanos, não tem nem aparência. A forma mais simples de dizer para nós no tempo moderno é humanoide, né? Mas não tem nada semelhante com isso. Enfim, então toda vez que ele voltava, em tempos em tempos, o povo alegre, o povo feliz, o povo que era assim, é como se você entrasse no reino do desenho animado e da magia ao mesmo tempo, porque era fascinante a beleza, a graça, a simplicidade da graça das coisas. E esse povo da água tinha isso, eles são metade peixe, vamos dizer assim, e outra metade não humano, mas inteligente. Essas criaturas, elas eram primitivas, mas não tinha tecnologia de instrumento, de viajar no espaço, eles nunca nem saíram de dentro debaixo do oceano de onde eles viviam, apesar do planeta ser muito bonito e ser uma parte de água. Então, nessa época, todas as criaturas em cada planeta que elas viviam, elas não tinham raças diferentes, é a mesma raça, né? É as mesmas criaturas, é o mesmo DNA, é uma cópia da cópia, digamos assim, não tem diferenças de cores, de raça, né? Mas é o mesmo tipo de criatura, digamos assim, que eu não sei explicar direito. E esse povo da água, eles tinham apenas um único, vamos dizer, rei, apenas um governante, e esse governante, ele mandava em tudo. Claro que tem seu subordinado, tem uma hierarquia, né? Então, vamos dizer assim, vamos colocar mais como um rei, né? É engraçado porque eles, com a mente coletiva, o que um faz, todos fazem. O que um sente, todos sentem. É tudo compartilhado, diferente de outras raças no universo, que a individualidade de cada um é cada um. O temperamento, o pensamento, mas assim, na hora de compartilhar o pensamento, a comunicação, o intelecto mental era compartilhado, né? Por exemplo, assim, vou tentar explicar melhor. No universo, eu quero falar com uma pessoa que está lá do outro lado do universo. Eu só penso, olha, está acontecendo isso, isso. É como se fosse um celular ou dentro do próprio planeta, que eles querem fazer uma comunicação, não precisava de imprensa para ficar falando para todo mundo. O que o rei pensava, ordenava o pensamento. É mais ou menos assim. Não quer dizer que não tenha uma comunicação visível, como um celular, que eu já vi muitos aparelhos de comunicação, né, de longa distância, como um celular. Nosso celular vira até lixo perto das coisas que nós já vimos. A comunicação são aparelhos pequenos e isso são milhões de anos atrás, gente. Você vê o tanto que nós estamos atrasados aqui na Terra. Eu falo milhões de anos, mas é muitos milhões, tá? Enfim, então, tempos em tempos que ele ia até o povo da água, havia pilhas e pilhas de livros dos reis anterior que faziam perguntas ao Criador, a qual ele tinha um prazer imenso de responder. Lógico que não dava para responder o livro inteiro, mas sempre todos os reis tinham apenas uma pergunta para ele, né? Sempre era a mesma pergunta: como que é a natureza? A mãe dele parece com ele, né? É uma coisa assim que era engraçada,
porque o Criador mesmo ria e tentava responder de uma forma mais simples possível para aquelas criaturas, porque eles não conseguiam entender quem fez a natureza, né? Que a natureza era a mãe deles, eles tinham esse fixo, que é como eles compreendiam, porque o Criador, quando conta a história do universo, como ele conta para todas as outras criaturas, que quem fez ele foi a natureza. A natureza fez ele, é a mãe dele, né? A natureza, ela é o que ensinou tudo para ele. Ele, quer dizer, ele fala que ensina tudo para ele, mas na verdade ele foi aprendendo. Não tinha outro, só tem ele. Até os tempos de agora, de hoje, só existe um, não tem outro. Ele cria tudo, ele faz tudo, né? Então a inteligência que ele foi descobrindo que foi ele que fez, ficou uma coisa assim, um outro hobby, não só fazer o planeta, fazer as árvores, fazer os animais, fazer toda a vida, mas sim as criaturas inteligentes, porque elas ajudavam também, né? Então para ele aquilo era como uma alegria imensa de saber que as coisas que ele fez não eram em vão, né? E que muitas dessas criaturas nem morriam, elas mudavam de planeta e levavam toda vamos dizer, a vida que eles receberam, eles levavam junto com eles quando eles mudavam de planeta. E isso começou a acontecer com mais frequência, mais planetas começavam a destruir, um bater no outro, e isso foi virando uma confusão, porque quando um planeta batia em outro ou colidia, os pedaços, os destroços saíam atingindo os outros, e desde o Sol. Cada coisa estranha que cai dentro do Sol, isso eu entendi que no futuro, quando os cientistas contam que qualquer coisa que caia dentro do Sol altera a estrutura do Sol. E isso é como se fosse uma bomba, como se fosse uma bomba de que você não pudesse nem sacudir ela, que ela explode. Então estava acontecendo com mais frequência, que o maior problema não era só a colisão dos planetas, e sim os sóis, porque determinada parte do universo ficaria escuro, ou vamos dizer assim, que nem aqui no nosso sistema solar, se o nosso Sol apagar, tudo que está aqui em volta morre, os outros planetas também. Quer dizer, nosso sistema solar acabou, não tem mais. Mas quando é só um planeta, você ainda tem um sistema, você tem luz, né? Você ainda pode tentar ir para outro. O problema é só o Sol. Mas acontecia com muita frequência, muitos planetas começavam a colidir um com o outro, muitos planetas não ficavam somente num lugar, eles saíam rodopiando, vagando no espaço, e foi acontecendo todos os tipos de acidente dentro do universo, né? Muitas galáxias também começaram a desaparecer. E isso cada vez que passava o tempo, né? Acontecia com mais frequências, e isso obrigava as criaturas a entender, estudar, tentar uma forma de salvar seu povo, né? Digamos assim. E, enfim, quando a gente sai do povo da água, a qual ele responde as perguntas, conta toda a história novamente, e sempre tem mais perguntas, porque a pergunta para o Criador é, é, é muito grande. Só que o povo da água, eles tinham uma sensibilidade de acreditar que não existe morte, e sim um recomeço. E o Criador fica fixo pensando nisso, né? Porque para ele, quando morria algumas criaturas, alguns planetas que ele fez, que ele simpatizou, ele ficava triste, porque ele nunca entendeu a morte, ele nunca aceitou a morte, por isso que ele não parava de criar. E que ele queria que alguma coisa ficasse com ele eterno, mas isso era meio que impossível, né? Era muito impossível. E isso no futuro muda tudo, né? Porque assim, ele vai aprendendo sozinho, não tem ninguém para ensinar ele. Quando os planetas começam a explodir, os micro-organismos que ele colocou dentro de cada planeta, quando ele já faz, agora ele já fazia com esses micro-organismos, que é a vida, como se essas pequenas criaturas carregassem todo o DNA daquele planeta. Quando o planeta explode, aqueles micro-organismos são indestrutíveis, não tem nada que destrua.
O que acontece? Eles viajam dentro desses pedaços de meteoros, de cometas, colide com o outro, né, sem destruir também, e formam uma nova espécie. Diz que ele carrega todo o DNA daquele planeta. Mas quando ele colide com o outro, ou cai dentro de um outro planeta que seja, vamos dizer, estéreo, acontece de ser estéreo, o que acontece? Acontece que eles já começam a colidir, começam a viver, a sobreviver. Parece que tem a ver com a radiação ou do impacto, alguma coisa assim. Então esses ovos, essas criaturas, esses micro-organismos, eclodem a vida. Não, então ele tem todo o DNA das criaturas que viveram, só que nunca formava exatamente a mesma espécie. Sempre era uma nova espécie por causa do clima, do ambiente, do local, então eles sofrem essa modificação, mas são daquele específico planeta. E isso o criador começou a observar, mas com mais atenção, o que estava acontecendo. Por mais que a gente pense que o Criador do Universo, né, fica sentado numa mesa, vendo tudo, imaginando tudo, que está tudo acontecendo e está fazendo tudo com a força do pensamento, né, que é uma coisa que nós aqui na Terra acreditamos, né, nós como adorador de um único Deus, acho que é assim, a magia, e não é. Ele faz mesmo. Tudo bem que é com uma força que eu não, um poder que eu não vou dizer para vocês que é uma coisa só do pensamento, mas sim algo visível, algo que eu vejo sair os raios da mão dele, uma energia, uma luz forte, né? É como se fosse um raio mesmo. E ele magnetiza aquilo e aquilo vai se formando conforme ele deseja. Isso, ele, depois de muitos erros, né, vamos dizer assim, ele erra muito, não quer dizer que é um erro, mas ele está aprendendo, né, aprendendo sozinho, né, e isso vai fazendo com que ele aperfeiçoe cada vez mais a perfeição. Bom, resolvido o problema dos planetas, ele agora fazia milhões deles, né? Magnetizava milhões daquela poeira esverdeada, daquele pó, que para mim é verde, é preto, né? Daquela coisa verde, preta, sei lá. E fazia aquelas, energizava aquele monte de bolinha assim, ó, umas bolinhas bem pequenininhas, soltavam no universo, né? Iam formando planetas, sóis, sistemas solares inteiros, digamos assim, mas assim, é gradual, tá? Cada um no seu tempo. Ele já colocava, determinava o local, o desenho, porque ele fazia um desenho, ele contava história com desenhos, né? Tudo que ele criava, que ele achava belo, fascinante, as criaturas, os planetas, a história, o começo, tudo era feito com aquele monte de pontinho brilhoso. É assim que ele formava o universo, né? Era um prato que quando ele ia em tempos em tempos no planeta dele, no planeta vermelho, que é bem no centro desse prato, mas não é dentro do prato, é fora do prato, uma escuridão terrível, um único planeta, um único sol. Dali ele podia ver todo o tamanho do prato, o tamanho do desenho. Gente, é como se você pegasse um pontinho preto, uma pimenta do reino, um grãozinho da pimenta do reino moída e colocasse embaixo de um prato transparente. Lá, aí você levanta o prato, dali você vê a distância da luz daquele planeta para o centro do universo, para todo o universo, é muito longo, é muito longe, é muito escuro. E a escuridão do universo é uma coisa assustadora, porque até você ir em direção da luz é muito tempo. Mesmo com aquelas criaturas que viajavam dentro de nave, é uma escuridão assustadora. Todo o universo é escuro. Não fosse as estrelas, os sóis, nossa, nunca havia nada. Nem haveria vida, nem. Bom, enfim, esse negócio aí deixa pro povo que estuda astronomia, né? Deixa pro povo da NASA, mas que é muito escuro e estranho, é. Enfim. Então, quando ele responde as perguntas do povo da água, que ele satisfaz a festa, a alegria, né? Aquela coisa eufórica que aquele povo tinha, a gente sai de volta para o universo, ele continua com os mais trabalhos. Então, acontece uma coisa muito ruim. A cidade onde estavam
o planeta, aliás, onde morava os sírios, explodiu, acabou, sumiu. E isso, quando a gente sai, que ele fazendo várias coisas, demora muito tempo, né? Muitos séculos, vamos dizer assim, séculos não, vamos dizer que demora mais de 100 anos, ou muito mais, de um ponto do universo para outro, e o planeta dos sírios se foi. Nossa, mas é como se ele pôs a mão em direção do peito, assim, como se sentisse uma dor terrível, né? E olha que aquela criatura era gigantesca e toda de luz. Então, eu sentia a vibração da tristeza ou a desolação no Criador e então me vai em direção. E infelizmente aconteceu mesmo um acidente e o planeta deles todos se foi. Não foi o sistema solar inteiro, mas o planeta já era. E isso acontece em vários acidentes em vários outros planetas, principalmente no sistema solar, que tem mais criaturas em desenvolvimento, mais criaturas que estão já na parte da evolução mais avançada, né? Porque ainda havia muitos primitivos, nunca para de nascer, né? Sempre está nascendo mais criaturas, tanto por causa do micro-organismo, né? Mas agora era assim, né? Isso demora, não é estalar de dedo, não, gente, demora mesmo, muito tempo. E a sensação da tristeza é horrível. Então, até a gente chegar lá já foi muito tempo, né? Quando a gente chega nesse sistema solar, que o Criador vê que realmente o planeta se foi, ele sai procurando, porque eles eram criaturas inteligentes, eles não poderiam sumir e acabar de uma vez, né? E ele vai até que ele consegue encontrar, né? Poucos da raça dos sírios conseguiram sair a tempo do planeta. Eles mudaram todo o sistema, todo o planeta, né? Em grãos, em animais, toda a fauna, a flora deles, conseguiram reconstituir dentro de outro planeta. Ainda estava ainda devagar, mas eles já tinham avançado bastante, né? Primeiro eles começaram a fazer, como se dizer, como se fosse eles começam a plantar, começam a criar coisas artificiais no planeta, né? Inclusive a natureza, os animais já estavam tudo praticamente pronto, era só o povo ir para aquele planeta, né? E a certeza que lá não era estéril, não havia nenhuma outra criatura, era assim, visível, né? Que eles não mexeram nem nada, assim, que se tivesse vida eles não poderiam ficar. Porque eles sabem da importância de tudo, né? Agora sabiam, porque o Criador contou como funcionavam as coisas, como é que ele fazia, né? Enfim, mas assim mesmo, quando chegamos lá nesse novo planeta onde os sírios já estavam, eles estavam ainda muito tristes porque não deu para tirar todos de dentro do planeta. Uma boa parte do povo deles morreram, tanto assim, não vou dizer que estavam dentro do planeta, e sim na saída do planeta, as explosões não deixaram essas criaturas sair, eles acabaram morrendo. E o Criador sentia a tristeza daquele povo, né? Se salvaram, mas muitos não se salvaram. E a pergunta novamente para ele, que é a terceira vez que pergunta, né? Por que todos têm que morrer, né? Vamos dizer assim, porque todos têm que morrer. Por que as criaturas não podem ser como ele, eterno, né? E ele diz que ele é único. Ele está tentando, mas a única forma dele fazer é criando de novo as mesmas criaturas, mas elas nunca são iguais. As criaturas, elas são únicas. Ele vai fazer uma igualzinha, mas não era aquela criatura, não tem a sabedoria, o conhecimento, não tem a mesmas os sentimentos, são outras criaturas, outra história, não é a mesma. Aquilo se foi, se acaba, né? E isso acontecia muito, muitos deles perguntavam por que a morte, né? Nem ele sabia responder, ele tentava, mas
não conseguia, e sempre você sentia aquele vago na, na sensação de escutar e não poder fazer nada, né? Enfim, então, apesar dos pesar, estava acontecendo em todo o universo e ia acontecer em todos. E muitos deles conseguiram ir para outros planetas, outros não. Mas os estudos dos sírios, dos Israel e dos anjos sempre estavam contínuos, né? Havia criaturas semelhantes a eles em vários lugares do universo. Lógico, com graus de evolução diferentes, mas com a mesma ideologia, com o mesmo, vamos dizer assim, com a mesma intenção de ajudar, né, as outras criaturas. Eram parecidos, mas não quer dizer que eles saíam ajudando o universo inteiro. Né? Isso variava da necessidade de entendimento de cada um, também, né, de cada povo. No universo, enquanto eu estava andando com ele nessa época, não vou dizer para vocês que existe o mal, algo ruim. Tudo era em paz, não tem guerra, todos praticamente entendem a criação, entendem a inteligência. Então não tem esse negócio de guerra, nem dentro do planeta, mas alguns planetas havia sim conflitos, né? Por causa de água, de comida que era escassa, porque já era uma anomalia do planeta. Então, isso não quer dizer que era ganância pelo poder, ganância por isso, por aquilo. E sim por território, como animais, né? Briga pelos territórios, se o outro invadir, se acabar a comida do outro, uma população aumentar muito, acaba a comida daquele lugar, eles têm que migrar para outro. E isso provoca também um estrago no meio ambiente, também, qualquer criatura, desde um verme, um inseto, como qualquer outra coisa, né? Desde a inteligência das criaturas inteligentes também acontecia, né? De ser um excesso dentro do planeta e acabar acontecendo, começa a acontecer os acidentes, e acontecia também em outros planetas, né? Às vezes o sacrifício era iminente, né? As criaturas teriam que ser sacrificadas, teriam que morrer, teriam que guerrear, matar o outro, porque não tinha como compartilhar. Era meio que impossível, né? A maior parte deles não preferia assim, não, vamos morrer todo mundo porque não tem mais comida, não dá para compartilhar. Se compartilhar no futuro vão passar fome, né? Entre aspas, tá, gente? Porque certos recursos como água, o ar, árvores, comida, e isso é essencial, né? Até no deserto tem como sobreviver, porque tem alguma coisa escondida lá para se comer, né? Então, quer dizer, isso acontecia também dentro de muitos outros planetas. Não todos, mas acontecia. Enfim, então muita coisa que eu vi, muita coisa que eu entendi, beleza. Então, depois dos sírios já está com o povo deles em um determinado local do universo, no mesmo sistema solar. Aconteceu também com um dos anjos, aconteceu também com os palestinos, né? Com Israel, né? Palestino com os Israel. E isso ia acontecendo. Quando o Criador retorna, faz de novo mais, e muitos milhões de sistema solar, né? Começou a haver um conflito muito grande. Uma parte das criaturas já conseguiam ter assim, a comunicação com outros universos distantes, né? Já tinham aparelhos, equipamento. Juntou então a tecnologia dos anjos, do Israel e dos sírios, né? Juntou essa tecnologia deles e fizeram uma só, que milhões não, muitos séculos, né? Tempo depois, essas criaturas, tendo contato direto com o Criador que sempre os visitava, né? Começou a entender mais coisas e começaram a aprender mais com mais criaturas do resto do universo. Então, quer dizer que para sair de um ponto do universo para o outro já não era mais empecilho, porque essa tecnologia dessas três criaturas do universo fez uma nova tecnologia. Então, quer dizer que todos no universo agora poderiam se comunicar, ter um intelecto, né? Vamos dizer assim, se você assistiu o filme da Enterprise lá, que sai andando uma nave quanto é lugar, né? Fazendo contato, né? Fazendo uma nova... Então, é como se fosse assim, vai os satélites, nós temos satélites, né? É uma coisa parecida. Então, vai
fazendo essa comunicação de um ponto ao outro do universo. E a viagem do tempo, ela é longa ainda, mas não era mais tão longa com os equipamentos que eles usavam. Um usava o teletransporte, que são os túneis, o outro cortava o universo, também é um tipo de teletransporte, mas só que é cortado por dentro do universo, e o outro usava portais. São portais gigantescos, né? E as naves não tem nada a ver com disco voador, tá, gente? Todas são cilíndricas. Não tem nada em forma de disco, de bola. É tudo cilíndrico, porque são túneis. E elas têm que ser compridas. Então, são milhões delas que viajavam. Bom, não sei se o disco voador, disco mesmo, um prato, foi feito nos tempos da Terra, né? Mas naquele tempo era tudo em forma cilíndrica, né? Não tinha muito esse negócio de pirâmide, de circular, não. É tudo cilíndrico. Enfim, então se passou muito tempo, essas criaturas já se comunicavam e elas continuavam ajudando o universo de forma direta e indiretamente, mas não só no local, no sistema solar deles, mas sim todo o universo. Até que começou a acontecer uma coisa muito ruim, muito estranha, né? Um verdadeiro mistério. Esse mistério durou muito tempo para ser descoberto, né? Um planeta inteiro apagou a luz, ele não explodiu, a luz sumiu, ficou tudo escuro, o universo inteiro, e isso ia pulando de um lugar para outro, o brilho desaparecia completamente, de certos, começou nos planetas, sóis, e foi indo, foi pulando, né? Uma coisa muito assustadora que mexeu com todo o universo, né? Inclusive com o Criador, o que era, o que estava acontecendo. E isso começou em um lugar bem distante das grandes civilizações, dos planetas que havia muita, como se diz, é, tecnologia, conhecimento, mas começou a acontecer e provavelmente ia chegar a todos no universo, né? A luz dos planetas estavam se apagando e do sistema solar também. Então, depois eu continuo contando o mistério da escuridão, né? Depois eu continuo para vocês. Até mais.